Estamos entrevistando Wilson Desport. Ele é muitas coisas, entre elas ex-delegado e autor do livro Filhos da Dor, que trata de dependência química. Wilson, como a ONU recomenda que a gente não trate diretamente da droga e sim do ser humano como alguém integral, inteiro, nós vamos falar de conflitos ainda, né? Perfeito. Eu queria que você... nós estávamos falando de conflitos que geram ansiedade e o que é que a gente faz com essa ansiedade, com essas sombras, né? Que são... Há muitos pensamentos intrusivos e a gente tem culpa porque não deveria ter aqueles pensamentos. Parece-me que a maioria dos conflitos humanos ainda está preso às questões sexuais. Você pode falar um pouco sobre isso? É isso que nos elucida essa questão, Arthur, é o Freud, ao dizer que há um lado sombra no ser humano e que a maioria dos conflitos, por ele pesquisados, eles centravam nas questões dos conflitos sexuais. Né? E esse lado sombra, ele é preciso de ser encarado pelo indivíduo, porque ele tem uma força descomunal. Qual que seria o conceito desse lado sombra? Ou seja, aquilo que as pessoas querem esconder de si mesmas, que elas tentam ignorar, é como se fosse aquela sujeirinha embaixo do tapete, eu não sou assim, isso não é comigo, etc. Mas aquilo é um fator, aquele conflito, aquela questão, ela tem uma força muito grande, geradora de inquietações, de ansiedade, que vai levar o indivíduo a fazer o deságue de quando em quando. Por exemplo, as pessoas ignoram, não, isso não tem problema aqui, eu administro. A pessoa que é casada, ela tem um sexo de compromisso, mas de repente ela pode se sentir tentada a ter uma relação extraconjugal. E ela vai dizer que não, pelo seu compromisso, mas de repente ela vai dar vazão a isso. Ela poderá passar a alimentar este lado sombra. E quando, de repente, isso vier à tona, isso for, digamos, descoberto, é algo que pode destruir um relacionamento, destruir uma construção emocional. E segundo as suas pesquisas, inclusive pode levar alguém às drogas. Esses conflitos podem levar. É justamente o estado de desconforto mental, que ele não é por ser imaterial, aquele não é inofensivo, ele é perturbador. O estado de angústia, o estado de conflito vai provocando um cansaço mental, uma fadiga mental, em que o indivíduo, de alguma forma, ele vai buscar algum caminho para aliviar essas tensões internas. Então vamos pegar esse exemplo mesmo. Então, estou casado, mas tenho desejo de me relacionar sexualmente com uma outra mulher, por exemplo. Eu tenho que reconhecer que eu tenho esse desejo. É isso? Há uma necessidade de reconhecer esta ansiedade. Reconhecer. E se isso é perturbador, o indivíduo realmente tem que centrar as forças nessa questão, de reconhecer que ele está com essa dificuldade. No entanto, o que ocorre? O instinto é uma coisa muito forte e nós justificamos nossas ações instintivas pela frase, eu preciso, ou eu não consigo. Sim. Então, alguém não conseguiu ser fiel, ou então alguém diz, não, eu preciso de um segundo relacionamento. Nós temos isso, tem até uma denominação dentro da psicanálise, que é um processo de justificação. Como ocorre com as drogas? Aquela frase, olha, as drogas matam. Para o dependente de drogas, isso não tem sentido algum, porque na verdade para ele é o que alivia suas angústias, pelo menos naquele momento. Tá? E quando ele o faz, quando ele está prestes a consumir a droga, que ele sabe que é algo errado e que ele lutou para demorar a essa recorrência, o que ele faz? Eu preciso de usar droga, eu não consigo ficar assim. Sem as drogas eu morro, como se fosse o contrário. E essa visão de integralidade do indivíduo é que vai ajudar a montar um programa de recuperação com um pouco mais de eficiência, olhando o ser humano na sua integralidade física e também psíquica, da sua parte racional e da sua parte instintiva. É nessa leitura dessa totalidade humana que se pode
rumar ele a um equilíbrio e a um processo de harmonia. No caso das drogas, não é só a psiquiatria que ajuda, a neurobiologia tem sido muito importante, não tem? Exatamente, a interface, Arthur, das ciências, da psiquiatria, da neurobiologia e também da espiritualidade são temas muito importantes. Hoje se fala em tratamento multidisciplinar, porque o ser humano é tão complexo que somente reza não vai tirar ninguém das drogas. Claro. Tá? Às vezes, somente sessões de terapia também não, né? Exatamente. Por isso que não há um tratamento padrão. Por isso que precisa se partir do indivíduo. Quais as necessidades dele? Olha, ele tem um transtorno de ansiedade severo, né? E então ele precisa de medicalização para aproximá-lo de uma estabilidade emocional para que ele possa fazer um processo de aprendizagem emocional. Então, digamos assim, o bipolar, o que tem transtorno, o toque, por exemplo, quem tem outros tipos de ansiedades graves está sempre mais aberto à possibilidade, mais vulnerável à possibilidade de se tornar dependente químico? Olha, eu ousaria dizer, Arthur, que essas pessoas já trazem o selo da dependência. Ah, é? Da dependência. Não vamos falar aqui da dependência de drogas, mas das dependências humanas, que poderá ser a dependência de um sexo hiperativo, da dependência de alimentos, da dependência de drogas e aí álcool, tabaco. Porque há um estudo da Universidade Federal de São Paulo que aponta que 61% das pessoas que estão ligadas às drogas, lícitas ou não, há esses transtornos de ansiedade. E nesse grande grupo vem, então, o TDAH, o toque, o transtorno bipolar e também a depressão. E veja bem, então, o sucesso, o êxito do tratamento, há que se identificar exatamente se há transtorno e qual. Porque a neuropsiquiatria tem medicalizações de ponta que pode, ajudar muito essas pessoas. Como é que surgiu o Centro de Reabilitação para Dependentes de Drogas, Ave Cristo, de que você é fundador e diretor? É isso, Grigori? Exato. Arthur, essa comunidade terapêutica ela surgiu de um sentimento de impotência, de minha parte. Porque os pais iam buscar ajuda na delegacia, naquele sentido ainda, no início da década de 90, dizia lá, olha, eu descobri que meu filho está usando drogas, tem umas provas aqui, tudo, mas não dissemos nada, vamos trazer nosso filho aqui para que o senhor faça a abordagem. Aquela cultura, né, que ainda é muito forte de que o consumo de drogas é crime, né, e então, quem sabe, uma dura do delegado poderia reverter o comportamento. De maneira ingênua, alguns acreditavam nisso. Imagina você como que isso era ruim. E as pessoas choravam. Então, aqueles homens que iam começar a contar aos pais de família, olha, meu filho está com dependência de drogas. Meu filho é excelente, mas... Aí começavam e choravam. E eu fiquei assim, aquela impotência de fazer o quê? Eles buscavam a delegacia porque, já que consumo de drogas é crime, eles buscavam isso. E como é que funciona o programa de reabilitação? As pessoas buscam pelo site, pelos telefones da casa, e ao agendamento das entrevistas. Aí fazemos as avaliações para ver as condições que a pessoa está apresentando e ver se o nosso programa é compatível com as necessidades dela. Tá? Mas reunimos no programa avaliação psicológica, avaliação neurológica do comportamento e aulas de espiritualidade, laborterapia, o contato com a natureza e, sobretudo, a integralização, essa socialização humana e fraterna que deve haver. Se hoje alguém estiver nos assistindo e precisar de socorro, você tem espaço lá para acolher essa pessoa? Nós temos espaços, talvez não de imediato, mas tem demorado cerca de 4 semanas entre a entrevista e a internação. Você falou de algumas características da pessoa que consome droga que eu achei bem interessante. Fale. Olha, essas características, Arthur, elas são unânimes. E quem convive com elas poderá confirmar, no sentido de que elas têm inteligência acima da média, criatividade incomum e são muito sensíveis, muito emotivas, choram com facilidade, têm uma percepção muito grande pela arte, pela música em geral. E quando essas pessoas são colocadas num veio de atividade, seja profissional, intelectual que elas gostem,
ela se sobressai em relação às outras. São as melhores pessoas para a gente trabalhar quando elas estão realmente conectadas na vida real. Qual é a droga mais viciante? Lamentavelmente é o crack. Você fala quantos segundos leva para chegar ao cérebro? 30 segundos. 30 segundos. Depois de inalada, ela já causa disfunção cerebral. Existe uma droga que abre portas para as outras? Continua sendo a bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Se a gente pegar um procedimento médio, o álcool abre porta para maconha ou às vezes ele já abre para o crack, por exemplo? Pode ser, de acordo com a questão cultural, porque tudo depende da apresentação. Digamos que, porque alguém pode beber a vida toda de maneira equilibrada, vamos assim dizer, poderá ter um problema lá a longo prazo. Mas por que há garotos que aos 20 anos eles se tornam bebedores inveterados? Então são esses portadores desses transtornos. Então se ele está dentro de uma roda onde alguém ofereça o crack, ele vai se viciar em crack. Mas se alguém oferecer a cocaína, também o será, com certeza. Qual é que é a porcentagem de sucesso que a Ave Cristo consegue? Olha, nós temos mensurado isso nos últimos 10 anos, é uma margem de 55% a 60% das pessoas que fazem o tratamento completo, mas com esse nível de investigação. E é uma remontada à causa que a levou à dependência. Isso é importante dizer. Se não temos acesso ao inconsciente, temos que fortalecer o racional. Como é que se fortalece o racional? Olha, primeiro, algo que precisa se buscar aqui é a harmonia, é a paz interior. Isso é algo muito difícil de se conquistar. Aí nós precisamos nos valer, Arthur, das filosofias. As filosofias orientais, a questão da espiritualidade, os ensinos do cristianismo ainda continuam sendo incrivelmente estudados, especialmente pelos psicólogos norte-americanos, que gostam mais de uma psicologia mais prática, de resultados, que é acerca do comportamento humano. Não é? Então, se o indivíduo tem determinada uma tendência negativa, então eles educam e fazem um treinamento mental, de que a pessoa deve chamar até o próprio nome. Quando ela estiver na iminência de comer chocolate, ela vai dizer Wilson, é como se ela chamasse de novo para a realidade. Por quê? Nós, de acordo com o nível de ansiedade, nós mesmos vamos nos mergulhando no nosso inconsciente e vai dizer, eu preciso de comer chocolate. E aí, crau, você come chocolate. Se você pudesse acabar com uma droga agora, qual seria ela? A nossa luta, acho que no Brasil todo, é por conta da epidemia do crack. O crack tem devastado famílias. A descriminalização de uma ou mais drogas, como acontece com o álcool, que pode ser consumido, ajudaria ou pioraria a situação? Pioraria e muito. Exatamente. Lamentavelmente, nós vemos o estadista Fernando Henrique Cardoso, ele fez uma apologia um tanto imprópria quando ele fez aquela defesa da descriminalização das drogas. Porque, na verdade, talvez por falta de conhecer a grande massa de pessoas e de jovens que buscam tratamento, Arthur, para sair da maconha, e o Estado não tem oferecido. Tá? Então, talvez lá na frente possa se discutir algo nesse sentido, mas antes, o próprio Estado, o Estado brasileiro, o Brasil, tem sido condenado pela ONU, reprovado, na verdade, pela ONU, porque não vem considerando a dependência de drogas uma questão de saúde pública. E aí nós temos pessoas que não têm onde buscar o tratamento. Você é contra, então, a descriminalização, muito Sim. contra. Eu vi o Casagrande dando uma entrevista, o Casagrande, jogador, teve problemas com drogas e a família o colocou no centro de reabilitação e o deixou lá por 8 meses, sem ter contato com a família. Ele disse que, e ele tentando sair, e ele tentando fazer contato com alguém da família, e ele agradece muito à família hoje, porque ele disse que teria conseguido manipular a família para que o tirassem de lá. E eu que olhava está muito em moda hoje se falar de internação compulsória do drogado, que eu achava um horror, ouvindo o testemunho do jogador Casagrande, já vou precisar repensar. Como é que você vê a possibilidade de internação compulsória do drogado como política pública? Olha, como política pública, ela tem se revelado um tanto desastrosa. Recentemente, o governo estadual ele passou a fazer intervenções na Cracolândia. Claro que pede intervenção.
e se imaginou que as pessoas não queriam o tratamento. Montou-se equipe de resgate, autoridades para tornar legal essa intervenção, quando eles se deram conta de que as pessoas estavam buscando espontaneamente o tratamento. E daí não havia leitos, né, para todas essas pessoas, não há vagas. E criou-se uma situação complexa, porque o Estado agora está procurando fazer convênios com as comunidades terapêuticas para oferecer vagas àqueles que querem sair das drogas. Sei, tá? mas os que não querem, eu quero saber, assim, se o pai interna um filho maior de idade compulsoriamente, se ele conseguir um lugar para interná-lo, você é a favor ou contra? Vai depender muito da circunstância e do momento que ele está vivendo e do grau da dependência. Porque há situações, Arthur, que o indivíduo ele tem surtos psicóticos, que ele pode virar a agressividade dele contra si mesmo numa tentativa de suicídio ou ferir os outros. Num processo de risco dessa natureza, obviamente a internação compulsória ela é o remédio, ela é a intervenção adequada. Questão de opinião, volta já.